Uma semana depois da reeleição da presidente Dilma na disputa mais dura desde a redemocratização, os ânimos continuam acirrados, principalmente nas redes sociais. Nas ruas, o clima é de hostilidade, mas agora menos do que aquele que foi verificado no domingo passado, logo depois do anúncio de que a presidente Dilma havia sido reeleita. Mas a gente chegou a paradoxos como ter 2.000 pessoas na Avenida Paulista no último sábado pedindo impeachment da presidente e regime militar. É sobre isso que nós vamos conversar com o cientista político do Mackenzie de São Paulo, Alexandre Hecker. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. É um prazer tê-lo conosco de novo. Prazer é meu. Por que tanta hostilidade? Esse clima tem se mantido? O que vai acontecer em relação a isso, segundo a leitura social que o senhor faz? Olha, eu acredito que houve de fato esse movimento aí no sábado, mas ele não teve esse caráter de... Todo ele não tinha unanimidade de solicitar o impeachment da Dilma. E nem, muito menos, inclusive porque até o Lobão, que era a figura... digamos, a celebridade presente nesse movimento, ele desmentiu completamente a ideia de que estivesse ali pensando em um golpe militar ou a volta da ditadura. Então, não é bem assim. Existe, de fato, um acirramento dos ânimos, mas aos poucos isso tende a arrefecer, para o bem e para o mal. O senhor acredita num clima de terceiro turno? Não, não acredito. Não acredito. Eu dizia, para o bem e para o mal, nós temos na história política brasileira uma acomodação, de fato, do poder legislativo em relação a esse domínio quase imperial do poder executivo, não é? De maneira que é nisso que eu imagino que as coisas vão ocorrer. Alguma reforma virá, alguma proposta virá da presidência da República, haverá discussão a respeito disso. Claro, talvez nesse momento a oposição, o PSDB esteja um pouco mais atento para fazer uma oposição, mas não creio que isso significará nada que nos leve à revolta, ou à guerra civil, algo do tipo, nada disso. Temos uma democracia consolidada. Direito constitucional, liberdade de expressão. O senhor tem o direito de pegar lá a sua bandeira, falar, olha, eu quero um regime militar, eu quero a UDN de volta, Sim. Eu quero o sem-teto na presidência. Ok, o senhor tem o direito à liberdade, isso está contemplado na Constituição. Agora, quando se pede o impeachment da presidente, até certo ponto não se rejeita a vontade da maioria que acabou de ser expressa? Mas está exercendo a capacidade e o direito de se manifestar. Eu posso, desde que eu não fira princípios básicos da Constituição, eu tenho o direito de querer o impeachment desse governo. Devo argumentar e deve haver condições para que se discuta isso nas instituições que são, de fato, aonde isso ocorrerá. Por exemplo, o parlamento. Mas, evidentemente, isso não vai caminhar. Eu posso fazer a proposta de impeachment, mas ela não tem, no momento, nenhuma responsabilidade. É óbvio que é preciso criticar, é óbvio que é preciso que a cidadania esteja atenta. Eu não gostei, por assim dizer, depois podemos analisar melhor do resultado das eleições, mas eu vou obedecer isso como um critério democrático de convivência cidadã. Evidentemente, se eu tiver algo em contrário, eu vou constituir advogado, vou começar uma ação popular e assim por diante, mas não há, o que eu quero dizer é que não há nenhuma possibilidade de caminharmos contrário aos desígnios da Constituição de 88. Professor, e essa divisão que surgiu entre Sul, Sudeste, Norte e Nordeste é preocupante? Eu não creio que tenha havido uma divisão. O que houve foi o aproveitamento, e nesse caso extremamente irresponsável, eu acredito, é minha opinião, e sobretudo do Lula, no sentido de chamar o Aécio de filhinho de papai, de dizer que detratar propriamente a candidatura do PSDB de forma, eu posso estar a favor ou posso estar contra, mas eu não posso detratar, eu não posso ofender. E o que o Lula fez foi ofender a inteligência dos brasileiros, dizendo que o PSDB era contra o Nordeste ou algo desse tipo. Se alguém acreditou nisso, provavelmente foi uma minoria ou mesmo um número de pessoas que não vai desestabilizar a história política brasileira. Que foi irresponsabilidade, foi, mas não vai ter muita consequência. Mas houve também uma série de manifestações de ódio partindo do Sul e do Sudeste, em especial nas redes sociais, se referindo ao povo do Nordeste, professor. O senhor
é atento, o senhor acompanha, se referindo ao povo do Nordeste de uma forma extremamente pejorativa, o que por si só é preocupante. E do ponto de vista do processo social. E não é novo. Exatamente, 2010 já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Essas manifestações de preconceito, elas existem. Agora estão um pouco exacerbadas pelo conflito, pelo debate, muito mais o conflito, a palavra acho que se coloca bem, eleitoral. Né? Mas já isso arrefece e tenderá a existir nichos da população, enfim, que não são representativos de uma opinião pública um pouco mais geral.